Vamos então aqui para o nosso primeiro momento do nosso TCL, nosso momento de edificação. Vamos falar aqui sobre justiça, justiça muito superior. Vamos ler ali esse versículozinho juntos, Mateus 5:20. Melhor, eu vou pedir que você leia mais do que os 5:20, certo? Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, lá no capítulo 5, tá? Eu quero fazer uma leitura um pouquinho anterior. A partir do versículo 17, a gente vai fechar no 20, o 20 é a conclusão, tá? Então, vamos ler ali a palavra de Deus, Evangelho de Mateus. Jesus falando assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino do céu. Amém? Você pode sentar na presença de Deus e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre justiça. Justiça muito superior. Nós vivemos em um momento no nosso país que a gente está vendo que tem uma movimentação de justiça como nunca antes. A grande verdade é que por muitos anos nunca alguém que era rico ia para a cadeia, ou alguém que tinha um nome, uma posição social, um cargo político, nunca, jamais iria para a cadeia. Não sofria por conta de seus crimes. Então a gente está vendo que tem uma justiça acontecendo no nosso país, e a gente tem que orar em favor disso. E a gente vai falar aqui sobre uma justiça muito superior. E Jesus, na conclusão dessa passagem, ele disse: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Você tem uma perguntinha ali para responder. Em que aspectos a nossa justiça pode ser superior à dos fariseus e à dos mestres da lei? Quem eram os fariseus e os mestres da lei? Eram a questão dos fariseus, eram uma religião judaica que guardavam certos preceitos, e os fariseus e os mestres dessa lei, então eles tinham muito orgulho da religiosidade deles. Eles eram extremamente legalistas, rígidos. Então, essa é mais ou menos uma figura dos fariseus, dos mestres da lei. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre eles. Mas em que aspectos a nossa justiça pode ser superior à dos mestres da lei? Dá uma resposta, aquilo que você acha, certo? Aquilo que você acha, em que aspecto que a nossa justiça poderá ser superior à da deles. Você tem um tempinho para pensar nessa resposta, escrevê-la, ok? Vamos lá então. Olha só, respostas muito interessantes. Gente, então Jesus disse que a nossa justiça tinha que ser muito maior do que a dos fariseus, do que a dos mestres da lei. O que aqueles fariseus e mestres da lei olhavam? A lei lá do Antigo Testamento, mosaica, essa lei era constituída pela lei
cerimonial, que tinha todos aqueles cerimoniais de sacrifícios, tipos de oferta, uma série de regras. Tinha uma lei moral e tinha também uma lei civil dentro do contexto da época. Agora, Jesus, e a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29. Então, Jesus, ele cumpriu, em termos de lei cerimonial, ele fechou isso, ele cumpriu nele mesmo. Jesus foi aquele que nunca pecou, que nunca errou, que foi absolutamente justo e puro. Ele morreu na cruz, ele foi essa oferta pelo pecado. Ele pagou o preço dos nossos pecados. A lei cerimonial envolvia que o pecado fosse castigado e um inocente o pagava. Então tinha aqueles sacrifícios. Mas agora vem Jesus. Jesus é aquele que vem, ele vive de maneira absolutamente justa, ele vai à cruz, ele derrama a vida dele na cruz, e a vida de Jesus é santa, é perfeita. E ele derrama o sangue dele na cruz, como único homem que não pecou. Então, essa lei cerimonial, Jesus a encerra nele mesmo, porque ele fez o sacrifício perfeito. E todo aquele que vem a Cristo, que nele crê, é coberto por essa justiça de Jesus. A lei moral. A lei moral, Jesus a cumpriu e Jesus a elevou. E o Sermão do Monte, que a gente está estudando aqui, é visto como uma nova lei, a lei de Jesus. E se nós observarmos os preceitos morais do Sermão do Monte, eles são mais altos do que a lei mosaica. Quando Jesus vai falar aqui do adultério, ele vai além da lei mosaica, que só o considerava como ato físico, mas Jesus também considera isso como um ato da alma, da vontade, do pensamento e do olhar. Então ele está elevando esse padrão da lei moral. Na época, o divórcio estava sendo, lidava-se com ele por qualquer coisa, de qualquer jeito, não gostou, divorcia e acabou. No Sermão do Monte, Jesus vai fazer uma outra abordagem, ele vai dizer que não é assim que se faz, não. Ele eleva esse padrão. Jesus, ele vai considerar ira como algo muito sério, que a lei não considerava. Então Jesus eleva esse padrão da lei moral, ele cumpre a lei cerimonial, ele eleva o padrão da lei moral e ele seguiu os padrões da lei civil, que muito daquela lei também corresponde às leis das constituições de muitos países. Jesus, então, quando nós olhamos nisso, ele foi o único a atender a toda exigência da lei, em todos os seus aspectos. Jesus não cumpriu essa lei de maneira legalista,
como faziam os fariseus e os mestres da religião judaica. Jesus, ele cumpriu com o coração. E ele aplicava o espírito da lei em cada uma das suas ações. Em cada uma das suas ações. Então, Jesus, ele cumpriu essas leis da maneira que teriam que ser cumpridas, que até então ninguém tinha cumprido essas leis. Esses fariseus e mestres da lei, eles buscavam cumprir 248 mandamentos. E eles se submetiam a 365 proibições. Isso totalizava um total de... esse total era 613 preceitos que eles decoravam, memorizavam cada detalhe. Quantos nãos eles tinham em memória, o que era não, 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 não. E o que eles tinham que fazer, quais eram as proibições, os mandamentos. Isso estava na cabeça, mas não descia para o coração. Era um cumprimento de maneira muito legalista, mecânica. Diziam que cumpriam tudo, mas não cumpriam. Não cumpriam. Mas, enfim, essa era a máscara deles. Quem olhava para eles, e Jesus combateu esses religiosos. Essa coisa da aparência. Ele combateu todas essas coisas. Então, quando Jesus disse aos seus discípulos, a justiça de vocês tem que ser além, muito superior a dos fariseus e dos mestres da lei, ele colocou um desafio muito grande. Como? De que maneira era possível viver de maneira muito superior a essa gente que guardava 613 preceitos? Que tinham memorizado todos eles. Jesus disse, tem que ser muito superior. Muito superior. Como viver uma justiça superior a essa? Voltando a falar ainda, para que a gente venha entender o que Jesus quis dizer com viver uma justiça superior a essa, então a gente sempre tem que se reportar aos fariseus e mestres da lei. Eles eram líderes da religião judaica que tinham uma aparente obediência à letra da lei. Mas Jesus vivia denunciando o comportamento deles. Jesus dizia, olha, vocês colocam um jugo sobre as pessoas e vocês não levantam esse jugo nem com o dedo. Vocês colocam sobre os outros, mas vocês não vivem nada disso. Por isso que quando Jesus disse a justiça de vocês tem que ser muito superior, porque o verdadeiro padrão de justiça deles, o verdadeiro, era lá embaixo. Porque eles exigiam dos outros, mas não cumpriam nada. Nada. Então Jesus disse, olha, para entrar no reino do céu, tem que ser muito superior a isso. Muito superior à justiça deles. Eles não estavam nem um pouco preocupados com o espírito da lei, com a motivação da lei, com o amor que havia nela. Eles representavam, veja bem, representavam é a palavra ali, um viver piedoso. Porém, seus corações estavam longe do Senhor. Isaías 29:13 vai dizer uma reclamação divina e diz, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus citou Isaías e colocou o que Isaías disse
na cara dos fariseus e mestres da lei. Jesus todo o tempo estava fazendo essa denúncia para ver se eles acordavam. Não tinha coração, tinha aparência, exigiam dos outros, colocavam julgos, mas não mexiam com isso. Por isso Jesus os chamou de hipócritas. O que era um hipócrita? Hipócrita era o ator do teatro grego. Era alguém que interpretava um personagem que ele não era. Ele era um intérprete. Ele se fazia de determinado personagem lá na história do teatro grego. Então, ele era um artista de teatro. E também era visto, esse termo era usado para dissimuladores e para impostores. Mas o que Jesus está dizendo quando ele está falando, e várias vezes ele falou fariseus hipócritas? Ele disse, vocês são artistas. Vocês representam muito bem. Vocês representam que tem espiritualidade. Vocês, quem olha assim para vocês, vê o jeito que vocês oram, que vocês fazem, o discurso de vocês. Mas isso é balela. Isso é hipocrisia. Vocês são atores. Vocês estão representando alguém que é piedoso, mas vocês não são. Na época, eles vestiam máscaras no teatro grego. Então, eles se escondiam atrás dessas máscaras. A verdadeira pessoa não aparecia. Então, toda essa representação. Jesus, quando os chama de hipócritas, ele está dizendo, vocês têm máscaras. Não é verdade isso. Jesus está aqui combatendo essa religiosidade representativa, legalista. Por isso ele os chama de hipócritas. Eles buscavam impressionar homens, mas eles não tinham um coração que queria um relacionamento com Deus. Não, eles queriam ter aparência, mas nada de compromisso verdadeiro e sério com Deus. Eu e você, a gente não tem que impressionar homens. A gente tem que colocar a nossa vida diante de Deus de maneira sincera e honesta. É isso que Deus quer da nossa vida. Jesus disse, a justiça de vocês tem que ser superior à dos fariseus e dos mestres da lei. A nossa justiça tem que ir além. Então, tem essa questão da justiça superior, não pode ser hipócrita, essa questão religiosa, legalista, que não era só do tempo dos fariseus, é hoje, tem muita gente que no domingo veste uma roupa, vai para uma reunião religiosa, um culto, uma missa, ou seja lá o que for. Lá no local de culto tem uma postura, saiu dali, chegou em casa, não tem nada a ver com aquilo mais. Então, hipocrisia, farisaísmo, acontece hoje. Mas Jesus está falando aqui de uma justiça superior. Contudo, a justiça superior a todas as outras, certo? Então, na lacuna ali é superior, contudo, a justiça superior a todas as outras. E a justiça que a gente precisa ter nas nossas vidas é a justiça imputada. O que é a justiça imputada? Aquilo que a gente já comentou já hoje. Jesus, que foi absolutamente justo, não teve nenhum ato de injustiça,
quando nós reconhecemos que nós somos injustos, pecadores injustos, mas o recebemos, Ele que é justo, em nosso coração, em nossa vida, Jesus vem e nos cobre com a sua justiça. Quando a gente abre o coração a Jesus, a gente diz: Jesus, eu sou pecador. Eu não posso me salvar. Eu não dou conta dos meus pecados. Eu sou pecador e eu preciso de um Salvador. E eu creio que o único que salva é Jesus, ninguém mais. Por que a gente diz que o único que salva é Jesus? Porque Jesus foi o único que não pecou. Deus é absolutamente justo. Ele exige justiça absoluta para que se tenha comunhão com Ele. Então, eu e você não temos essa justiça absoluta, mas Jesus a tem. Quando a gente vem a Jesus, Jesus é sobre nós. Ele nos cobre. O sangue dele nos cobre. E então, Deus nos enxerga através de Jesus, por meio do sangue de Jesus Cristo. Ele nos olha através de Jesus, porque Jesus está sobre nós. E quando ele vê Jesus e nos vê através de Jesus, essa é uma justiça que não é nossa, é de Jesus sobre nós, por isso ela é chamada de uma justiça imputada. Essa é a única justiça que fará com que eu e você vivamos no céu para todo sempre. Essa é a única justiça que nos justifica diante de Deus. Não é justiça própria. Não é justiça religiosa. Não é uma justiça que busca cumprir uma série de itens de uma determinada lei. A justiça que nos salva, que é superior a todas as outras, sim, é a justiça de Cristo, que nos cobre. E quando a gente está em Jesus, Ele nos justifica, nos purifica, e Jesus está em nós, então, se Ele está em nós, o caráter dele vai começar a se formar em nossa vida. E essa justiça moral começa a ser construída na nossa vida. A nossa percepção de justiça passa a ser outra. Mas tudo isso em Jesus. E, sobretudo, por causa dessa justiça que nos foi imputada, que nos coloca em comunhão com Deus. E faz, então, com que, por meio dessa comunhão, vivamos com Ele. E quando a gente deixar de viver nesse mundo, quando os nossos dias se acabarem aqui, ou quando Jesus voltar, se a gente tem essa justiça superior que nos foi imputada, sabe, a gente vai estar muito bem na eternidade. Nós não vamos ter nenhum problema na eternidade, porque a nossa justiça foi muito superior à dos fariseus e os mestres da lei. A nossa justiça é muito superior, porque ela não é nossa. É a justiça de Jesus que foi imputada sobre nós. E por meio dessa justiça, nós vamos morar no céu para todo sempre. Amém? Isso não é lindo demais? Não é bom demais? Amém. Baixa a cabeça, fecha os olhos.